Então, show. Eita, que hoje tem a gente na monitoria. A prova de vocês é amanhã, né? Mas essa aula ela é bem tranquila. O problema dela é que ela é muito decoreba, velho. O problema dela é esse. Eu odeio aula que é assim. Tipo, você tem que decorar as classes das medicações. Basicamente, a gente vai ver nas questões que é isso que ela cobra. Eu não entendi nada da aula. Ingrid, é porque assim, eu lembro exatamente da aula dela, velho. Ela dando essa aula. E, tipo, ela começa a colocar um monte de caso clínico e falar de um monte de medicação. Que, velho, eu já tô no S5 e a gente não tem casos tão complexos quanto esses que ela coloca, sabe? A gente teve alguns em infectologia. Opa, pronto. A gente teve alguns em infectologia, mas, tipo, no S2 ela colocar já casos daquele jeito. Eu lembro também quando eu tive essa aula, eu não entendi nada. Nada, nada, nada. Inclusive, eu assisti essa aula no semestre passado, presencial, e eu também não entendi nada, velho. A aula dela ela é um pouco prolixa no que ela vai falar. É um pouco, concordo. Mas aqui a minha aula eu tentei resumir ao máximo o que ela cobra, tá? Para vocês na prova. Porque, mano, se eu fosse colocar os casos que ela coloca, e eu não sei por que ela coloca tantos casos, porque vocês no S2 não vão entender direito a maioria dos casos, porque já entra na área de infectologia e vocês nem tiveram infectologia ainda. Ela fala várias coisas que nem cobra em prova. Eu não sei por que ela coloca esses casos. A aula dela poderia ser bem mais objetiva. Aí fica um pouco complicado mesmo para entender. Esperar só mais 2 minutinhos para ver se alguém mais vai entrar, tá? Aí a gente começa. Aí, pessoal, se vocês quiserem tirar dúvidas, podem me interromper, tá? Porque eu acho que eu não vou conseguir ver o chat. Aí vocês podem me interromper. Quando eu estiver dando aula, vocês ligam o microfone, não tem problema, tá? Se vocês quiserem que eu volte algum slide, que eu repita, qualquer coisa, eu repito tudo de novo, certo? Quantas vezes for necessário. Acho que a gente pode começar, né, já. Já tem quase 50 pessoas, né? Bora começar. Vocês estão conseguindo ver a setinha azul? Ou não? Sim. Sim, show. Pronto, pessoal. Pera, tem mais gente entrando. Tá, vamos começar. Pera, mais gente ainda. Tem uma opção de tu botar a sala aberta, tipo, para todo mundo. Certo, como é que eu coloco? Tem três, acho que é 3 bolinhas, aí tu vai em configurações. Tá. Configurações, tô vendo aqui. Gerais. Cara, aqui em gerais não tem, velho. Áudio. É o que não tem aqui. Deixa pra não atrasar muito vocês, a gente vai começando aqui. Eu vou parando mesmo no meio da aula. Devia ter visto isso antes. Pera aí. Não tem não por aqui. Deixa, vamos lá. Então pronto, pessoal. Eu me chamo Lúcio Flávio e a gente vai ter aula de antimicrobianos, tá? Hoje. Estava conversando com a Ingrid e realmente ela disse que foi uma aula complicada, né, para vocês. Mas a gente vai tentar dar uma resumida nessa aula. Infelizmente, essa aula é muito decoreba. Vocês vão precisar saber o nome das classes de medicamento, vocês vão precisar saber o nome dos medicamentos, infelizmente. E eu vou dizer basicamente que no decorrer da aula o que mais cai em prova, tá? Porque tem partes aqui que basicamente é só para eu introduzir o tema para vocês. Não cai muito em prova.
Esses são os objetivos da aula, eu mesmo que criei baseado nas questões de prova, perceber as importâncias dos antimicrobianos na prática médica, compreender os diversos mecanismos de ação dos fármacos antimicrobianos e entender o uso racional dos antimicrobianos. Pronto. Para a gente começar, eu preciso introduzir o que são os antimicrobianos, né, para vocês. Eles foram descobertos por um cara que se chama... Alexander Fleming, tá, em 1929. Esse cara estava fazendo uma cultura de uma bactéria Staphylococcus, e aí ele viu que um fungo soltava uma substância que era o penicillium, e esse penicillium inibia o crescimento bacteriano do Staphylococcus. E aí foi assim que nasceu os antimicrobianos, tá? Só que só em 1941 começaram a ser utilizados na prática médica. Foram longos anos de estudos. Em 1941, a penicilina começou a ser utilizada. Certo. Mas o que são, né, esses antimicrobianos? São substâncias produzidas por micro-organismos. A gente acabou de ver que um fungo produzia o penicillium, né? Ou podem ser medicações sintetizadas em laboratórios, capazes de matar ou inibir o crescimento desses micro-organismos. Como assim matar ou inibir? A gente vai ver que existem antimicrobianos bacteriostáticos e bactericidas. Eles são diferentes, tá? Porque o bacteriostático vai matar a bactéria, o bactericida vai matar a bactéria e o bacteriostático vai inibir o crescimento dessas bactérias, tá? A gente vai ver posteriormente. E essa imagem aqui que eu coloquei, só queria falar para vocês que os antimicrobianos, eles funcionam meio que estabilizando a relação hospedeiro e microbiota, tá? Se eu uso muito uma medicação antimicrobiana, eu vou acabar matando as próprias bactérias da minha flora intestinal, vou gerar um desequilíbrio e posso gerar um processo infeccioso, inclusive, devido a esses antimicrobianos. E a gente vai ver que isso se chama basicamente a resistência, né? Isso é basicamente uma introdução, não é muito cobrado em prova. Pronto. Aí aqui as classificações. Esses antimicrobianos podem ser classificados de várias formas diferentes. Não tem nem como ela cobrar isso aqui, porque são muitas e muitas e muitas formas de serem classificadas. Posso classificar quanto à origem. Aí eu tenho os sintéticos, né, que são as sulfas, o semissintético, que seria a amoxicilina, e o natural, que seria a penicilina. Natural porque a gente viu que era um fungo, né, que produzia. O que é semissintético? Ele é meio que sintético e meio que natural. Ele pegava a penicilina, que é um natural, e aí fazia uma hidrólise nessa penicilina, mexia na conformação química de forma laboratorial e aí formava a amoxicilina. Por isso que ele é um semissintético, ele é meio sintético, meio natural, tá? Podem ser classificados também, eu botei aqui as principais classificações. Quanto ao espectro de ação, isso aqui vocês vão ver muito no decorrer dos semestres, eles podem ser de amplo espectro de ação ou pequeno espectro de ação. Vem para essa imagem aqui. Nessa imagem aqui eu tenho alguns tipos de bactérias. Micobactérias, bactéria gram-negativa, gram-positiva, clamídia e rickettsia. Vem aqui ao lado eu tenho, só permitir a entrada. Aqui ao lado eu tenho as medicações, né? Penicilina, isoniazida, polimixina, vancomicina. E a gente vê aqui, ó, vem para a tetraciclina. A tetraciclina consegue pegar a bactéria gram-negativa, gram-positiva, clamídia e rickettsia. Compara com a isoniazida. A isoniazida, que é uma medicação para tuberculose, o que ela pega? Só micobactérias, certo? Então, concorda comigo que a tetraciclina tem um espectro de ação muito maior do que a isoniazida. Por isso que a tetraciclina ela tem um amplo espectro e a isoniazida um pequeno espectro de ação. Porque a tetraciclina pega mais bactérias e a isoniazida, que foi o exemplo que eu dei, pega apenas uma. Show! Pode ser classificado também quanto à estrutura química. Aí aqui, devido à estrutura química, eu posso ter várias classificações. Eles podem ser derivados de aminoácidos, derivados de açúcares, derivados de lipídios. Dependendo da classe medicamentosa dos antimicrobianos, eles podem ser derivados, a estrutura química deles podem ser formados por várias substâncias diferentes. Agora a gente vai para a principal parte da classificação, né? Que é quanto aos efeitos sobre as bactérias, sobre os micro-organismos. Eu posso ter um efeito bactericida. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês podem pedir para eu voltar, tá? Ou falar mais devagar. Eles podem ter efeito bactericida ou bacteriostático. O que é isso? Vem para essa imagem aqui ao lado. Essa imagem aqui ao lado, eu tenho o número de bactérias por unidade de tempo. Quando eu não uso antibiótico, o que acontece? Olha aqui, na curva vermelha. O número de bactérias aumenta drasticamente.
aumenta exponencialmente, certo? Agora, quando eu uso uma medicação bactericida que mata a bactéria, obviamente, se eu estou matando a bactéria, eu vou diminuir a quantidade de bactérias no decorrer do tempo. Agora, o bacteriostático, ele inibe apenas o crescimento bacteriano. Ou seja, eu não vou aumentar o número de bactérias, ó. Com o passar do tempo, o número de bactérias se mantém, aqui na linha amarela, certo? Então, preciso que vocês saibam o quê? Que bactericida, eles matam a bactéria, ou seja, tem ação irreversível. E o bacteriostático, ele inibe o crescimento bacteriano, tá? Pronto, agora a gente vem para a principal parte da aula, que é basicamente as coisas que são cobradas nas questões de vocês, que são os mecanismos de ação desses fármacos, juntamente com o nome dos fármacos. Essa imagem aqui ao lado parece uma imagem bem complicada, mas eu coloquei só para vocês terem noção, porque essa imagem ela contempla todos os mecanismos de ação dos fármacos, tá? Quais são esses mecanismos? Inibição da síntese de parede celular, inibição da síntese proteica, inibição da síntese de DNA e RNA, alteração da membrana citoplasmática e alteração no metabolismo do ácido fólico. Aqui, ele especifica todos os mecanismos de ação nessa imagem, mas eu vou falar detalhadamente cada um para vocês. Pronto. Talvez o principal mecanismo de ação, por que o principal? Porque existem várias formas de resistência bacteriana baseada nesse mecanismo de ação dos fármacos. E esse primeiro mecanismo de ação seriam os antimicrobianos que interferem na síntese de parede celular. Vem cá nessa imagem. Aqui eu tenho uma estrutura de uma bactéria gram-positiva e aqui eu tenho uma estrutura de uma bactéria gram-negativa. Tá vendo esse negócio meio roxinho, ondulado? Isso se chama peptídeo glicano. Que porra é peptídeo glicano? Peptídeo glicano é uma estrutura da bactéria que permite a conformação bacteriana. Como assim? A conformação 3D da bactéria. É como se eu tirasse se eu tiro esse peptídeo glicano da bactéria, ela fica tão deformada que ela acaba morrendo, ela vai desfalecendo, sabe? Sem esse peptídeo glicano. Então, o que a gente viu? Poxa, então se eu tirar o peptídeo glicano da bactéria, a bactéria vai morrer. Porque se é uma estrutura essencial para a estrutura bacteriana, para a conformação da bactéria, se eu tirar a bactéria morre, poxa, pois vamos criar antimicrobianos que interferem na síntese desse peptídeo glicano. E aí fizeram, que são os antimicrobianos que interferem na síntese de parede celular. O que esse peptídeo glicano, ele é formado a partir de uma proteína que se chama proteína ligadora de penicilina. A proteína ligadora de penicilina, ela forma o peptídeo glicano. Então, a minha medicação teria que impedir que a proteína ligadora de penicilina formasse o peptídeo glicano. Porque não é ela que forma o peptídeo glicano? Então, se eu impedir que a proteína ligadora de penicilina forme o peptídeo glicano, eu não vou ter peptídeo glicano e a bactéria vai morrer. E aí criaram daqui as medicações, ó, são os beta-lactâmicos, os glicopeptídeos, fosfomicina, certo? E aí eu tenho as penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos, vancomicina, certo? Aqui, e essas drogas aqui vocês precisam saber. E vem cá, se essa estrutura, o peptídeo glicano, ela é uma estrutura essencial para a vida bacteriana, se eu tiro ele, a bactéria morre, a ação desse antimicrobiano é bactericida, mata a bactéria, ou bacteriostático, inibe o crescimento? É bactericida, né? Ele vai matar diretamente a bactéria. E aí, essas medicações, elas fazem exatamente isso. Elas se ligam a essa proteína ligadora de penicilina e impede a formação do peptídeo glicano. Quando impede a formação do peptídeo glicano, a bactéria morre, tá? Por isso tem ação bactericida. Agora, o problema, velho, algumas bactérias podem ficar resistentes a essa classe de medicamento. Acho que vocês escutam muito falar. Poxa, a amoxicilina gera muita resistência bacteriana. Talvez alguém já tenha escutado sobre isso. E é verdade. A amoxicilina está nessa classe, que interfere na síntese de peptídeo glicano. E aí eu uso tanto a amoxicilina que a bactéria, ela cria uma coisa que se chama beta-lactamase. O que é isso? É uma enzima que a bactéria cria, que essa enzima, ela destrói o antimicrobiano. Ou seja, eu estou tomando a medicação, mas a medicação não faz efeito. Por quê? Porque a bactéria, ela cria uma enzima que se chama beta-lactamase, e a beta-lactamase destrói a minha medicação. A medicação, ela tem um anel aromático que se chama um anel beta-lactâmico, certo?
E aí, essa enzima destrói esse anel, que é da estrutura química da minha medicação, e aí a medicação não faz efeito. É uma das formas, e talvez a principal forma de resistência bacteriana, certo? São essas beta-lactamases. E aí, o que é que a gente faz? A gente usa a amoxicilina, e para já prevenir essa resistência bacteriana, que seria a beta-lactamase, a gente usa a amoxicilina e mais outra medicação, que seria um inibidor da beta-lactamase, certo? E aí, se eu vou inibir a beta-lactamase, eu vou inibir que ela destrua a minha medicação. E se ela não destrói, a minha medicação faz efeito. É meio confuso, né, isso? Mas será que deu para Tu pode repetir, por favor? Posso. Da beta-lactamase que tu fala? Isso. Uhum. É assim, ó. A minha medicação, como ela age, né? Ela se liga na proteína ligadora de penicilina e impede que a proteína ligadora de penicilina forme esses peptidoglicanos. E aí, impedindo essa formação, a bactéria morre. Show. É assim que age a minha medicação. Só que o problema é que existem algumas bactérias que são resistentes a essa medicação. E qual é o como que ela é resistente? Qual é o mecanismo de ação dessa resistência? Quando eu uso a medicação, a bactéria entende que eu usei a medicação, e aí ela cria uma enzima, que se chama beta-lactamase. E essa enzima vai lá na minha medicação e destrói o remédio. Se destrói o remédio, ele não vai fazer efeito, né? Isso é uma das formas de resistência bacteriana. A bactéria, ela cria uma enzima que destrói a medicação. Assim que eu vou ingerir a minha medicação, a bactéria já destrói ela, certo? A minha medicação não consegue ter o seu efeito, porque a bactéria destruiu. E se chama beta-lactamase. Só que aí, existem outras medicações que são inibidoras da beta-lactamase, certo? E aí, o que essas outras medicações fazem? Ela inibe essa beta-lactamase. E aí eu jogo uma amoxicilina junto com um inibidor de beta-lactamase. E aí o que acontece? A minha amoxicilina consegue fazer efeito, porque a beta-lactamase vai estar inibida pela essa outra medicação que eu estou utilizando. Pode falar. Então, os beta-lactâmicos são esses que inibem a beta-lactamase? Os beta-lactâmicos o quê? Então, os beta-lactâmicos são... eles inibem as... Eu não entendi essa parte. Pode repetir, por favor, da parte que inibe? Posso. Os beta-lactâmicos, o que eles vão fazer? Eles vão se ligar à proteína ligadora de penicilina e vão impedir com que forme a ligação de a formação de peptidoglicano. Aí a bactéria morre. Só que o problema é que essa bactéria ela pode soltar uma enzima no nosso corpo, que se chama beta-lactamase. Essa enzima destrói o beta-lactâmico. Eu acabei de ingerir um beta-lactâmico, mas essa enzima acabou de destruir a minha medicação, então ela não faz efeito. E aí eu uso outra medicação, certo? Eu uso outra medicação. Eu uso o beta-lactâmico, mais outra medicação, que é da classe inibidora de beta-lactamase. Então, eu uso a amoxicilina. A amoxicilina sozinha não vai fazer efeito, porque a bactéria já tem uma enzima que destrói essa minha amoxicilina. Então, eu tenho que jogar a amoxicilina mais outra medicação, que é um inibidor de beta-lactamase. E aí, essa outra medicação inibe a beta-lactamase da bactéria, e aí a amoxicilina consegue fazer efeito. Será que deu? Sim, obrigada. Top, deu certo. Deu? Show. Pronto. Essa é uma das formas de resistência bacteriana, né, a beta-lactamase, que destrói diretamente o antibiótico que eu estou tomando. Outra forma é o efluxo de fármaco. O que é isso? Quando eu vou ingerir um antimicrobiano, esse antimicrobiano, ele tem meio que se ligar à bactéria. E entrar, muitos deles têm que meio que entrar na bactéria para exercer o seu efeito. Aí o que a bactéria consegue fazer? Algumas bactérias têm o poder de fazer o efluxo de fármaco. Quando o fármaco vai exercer o efeito sobre a bactéria é como se ela pegasse esse fármaco e jogasse fora. Ela não destrói o fármaco, mas ela joga fora o fármaco. Se chama efluxo de fármaco. Ele não consegue penetrar na bactéria, certo? É outra forma de resistência bacteriana. Então, se ela perguntar, a gente já viu duas formas. Quais são as resistências, as formas de resistência bacteriana das medicações que interferem na síntese de parede celular? Beta-lactamase, que é uma enzima que destrói a medicação,
e efluxo de fármaco. Ou seja, a bactéria pega como se ela pegasse o fármaco com a mão e jogasse fora, certo? Aí a outra forma de resistência bacteriana é mudança da conformação da proteína-alvo. Flávio, como assim? Lembra que eu falei que o remédio, o mecanismo de ação dele, ele vai se ligar numa proteína que se chama proteína ligadora de penicilina? Ele se liga na proteína ligadora de penicilina e ele impede a formação de peptídeo glicano e a bactéria morre. Só que a bactéria, ela pode, algumas bactérias podem ser bem inteligentes. E aí o que elas fazem? Elas pegam essa proteína ligadora de penicilina e mudam a conformação dela. E aí a medicação não consegue mais se ligar nessa proteína ligadora de penicilina. Deixa eu tentar dar um exemplo mais concreto para vocês. Tem a porta da casa de vocês, tem a fechadura, tá? Tem a fechadura da porta de vocês e tem a chave. Concorda comigo que a chave, ela vai se ligar na fechadura. Pronto, é isso que acontece na medicação. A medicação, ela se liga na proteína ligadora de penicilina. Agora imagina que eu troco a fechadura da tua casa. A tua chave vai conseguir penetrar na fechadura? Não vai. É isso que a bactéria faz. Ela meio que troca a fechadura, certo? Ela muda a conformação da proteína ligadora de penicilina. Aí quando o remédio vai se ligar lá, ele não consegue. Ele não consegue mais. O remédio é como se fosse a chave e a proteína é como se fosse a fechadura, sabe? O remédio ele não consegue se ligar mais lá porque ele mudou a sua conformação. Se eu mudar a conformação da minha fechadura, a minha chave não se liga mais. Então, é outra forma de resistência bacteriana. Então, se ela perguntar, a gente já viu beta-lactamase, que destrói diretamente o remédio. O efluxo de fármaco é como se eu jogasse esse remédio fora. Porra, é como se jogasse uma bola para mim e eu jogasse a bola de volta. Como se eu jogasse literalmente a medicação fora. Mas não destrói a medicação, só joga fora. E tem também a mudança da conformação da proteína ligadora de penicilina. A medicação vai se ligar lá na proteína, mas ela não consegue se ligar, porque mudou a sua conformação tridimensional, certo? Essas são as principais resistências bacterianas a essa classe de medicamento. Pronto. Talvez a parte mais longa da aula, tá? Que foi essa síntese de parede celular. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me falar que eu volto, tá? Aí o próximo mecanismo de ação são os antimicrobianos que interferem na síntese proteica. Eu acho que vocês não precisam saber exatamente o mecanismo de ação de cada fármaco. Porque assim, ó, aqui, nesses antimicrobianos que interferem na síntese proteica, vocês estão vendo que a gente tem vários, né? Rifamicina, aminoglicosídeos, macrolídeos, lincosamidas. E cada medicação dessa age de uma forma completamente diferente. Então imagina, velho, se ela fosse pedir para vocês saberem todas essas, seria loucura. Nem eu sei de todas. Então, elas agem de formas diferentes, mas no final de tudo, no final de cada medicação dessa, ela interfere na síntese proteica. Então, eu acho que é isso que vocês precisam saber. Mas eu vou citar algumas mais a título de curiosidade, né? Vem cá para essa imagem. Vamos falar dos macrolídeos, tá? Os macrolídeos, tá vendo aqui, isso aqui é um ribossomo, tá? Esse ribossomo tem a subunidade 50S, subunidade 30S. E aí, as bactérias, elas precisam de proteínas. As proteínas formam as bactérias, e aí as bactérias conseguem sobreviver, certo? Se eu deixar de formar essas proteínas das bactérias, ou se eu formar proteínas erradas, as bactérias ou vão morrer, ou então o crescimento delas vai ser inibido. E aí, como que agem os macrolídeos, por exemplo? Os macrolídeos, eles se ligam nessa subunidade 30S desse ribossomo e impede que o RNA transportador se ligue aqui para eu produzir a minha proteína. Gente, desculpa. O macrolídeo é na 50S, eu estava falando aqui das tetraciclinas. Volto para os macrolídeos. Os macrolídeos se ligam aqui na subunidade 50S, mas fazem a mesma coisa. Eles se ligam na subunidade 50S, impedem que o RNA transportador se ligue aqui, e isso impede com que eu forme uma proteína, certo? Espera, alguém mandou alguma coisa. Eles seriam bactericidas, né? Nesse caso dos macrolídeos, eles seriam bacteriostáticos. Eles inibiriam a síntese proteica,
No final, a longo prazo, as bactérias iriam morrer, mas a curto prazo não. Isso só iria inibir o crescimento delas, porque elas ainda teriam algumas proteínas formadas, mas a partir de hoje elas passariam a não produzir mais as proteínas. Então elas iriam morrendo aos poucos, sabe? Por isso que a gente diz que eles são mais bacteriostáticos, tá? Esses são os macrolídeos. Agora eu tenho também as tetraciclinas. As tetraciclinas, elas agem basicamente da mesma forma que os macrolídeos. A diferença é que elas não se ligam na subunidade 50S, se ligam na subunidade 30S. Elas se ligam aqui, impedem com que o RNA transportador se ligue, tá? No ribossomo, e aí impede com que eu gere a minha proteína, tá? Agora, os aminoglicosídeos, por exemplo. Os aminoglicosídeos, eles agem de uma forma diferente. Vocês estão vendo esse 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui são aminoácidos, certo? Os aminoácidos em conjunto, o que eles geram? Uma proteína. Show. E aí a proteína vai ajudar na estrutura bacteriana. Só que o que os aminoglicosídeos fazem? Vamos supor que para eu gerar uma proteína ideal para a minha bactéria, eu preciso que o aminoácido 4 e o 5 estejam ligados juntos. Vamos supor isso. O que é que o aminoglicosídeo faz? Cara, ele pega o aminoácido 4 e ao invés de ligar o 4 no 5, ele liga o 4 no 6. E aí isso gera uma proteína completamente diferente. Essa proteína pode ser tóxica para a bactéria e acaba matando a bactéria. Por isso que os aminoglicosídeos são bactericidas, enquanto os macrolídeos são bacteriostáticos, certo? E as rifamicinas, elas agem inibindo a formação de RNA transportador. Então, nem tem RNA transportador, então eu nem tenho síntese proteica. Resumindo esse meu slide, cada medicação aqui age de uma forma diferente. Elas agem em lugares diferentes. Mas o que vocês precisam saber? Que no final de tudo, no final da cadeia, elas vão interferir na síntese de proteína. Ou vão gerar proteínas erradas, ou então vão deixar de gerar proteínas, tá? No final de tudo, elas interferem nessa minha síntese proteica. E é isso que vocês precisam saber. Precisa saber o nome? Que rifamicina interfere na síntese proteica? Aminoglicosídeo interfere na síntese proteica? Infelizmente, sim, velho. Infelizmente, sim. Que é basicamente o que ela cobra nas questões. Pronto. Antimicrobianos que interferem na síntese de DNA e RNA. As principais, nitroimidazol e as quinolonas, certo? Como que eles agem? Vocês lembram? Eu acho que lá na biologia celular que foi explicado isso para vocês. Na síntese de DNA e RNA, eu tenho um processo de tradução, transcrição, de replicação, e cada processo desse eu tenho uma enzima, né? Não sei se vocês lembram, DNA girase, topoisomerase, né? Tem várias enzimas que ajudam nesses processos de replicação, transcrição e tradução. O que é que esses antimicrobianos vão fazer? Eles vão inibir as enzimas. Tem uma enzima que ajuda na replicação, ele vai inibir essa enzima. Tem uma enzima que ajuda na tradução, ele vai inibir essa enzima. E aí eu citei, aqui nessa imagem abaixo, as quinolonas. Como que funciona, né? Como que funciona o mecanismo de ação das quinolonas? Eu preciso, em algum momento, para ter a síntese de DNA, da replicação, né, do meu DNA. E aí, nesse momento de replicação, eu tenho uma enzima que ela é super importante. Não precisa vocês saberem o nome das enzimas, eu não acho que ela cobra isso. Mas é só para vocês entenderem do que a gente está conversando. Num momento de replicação, eu tenho uma enzima que se chama DNA girase. A DNA girase, ela meio que muda a conformação do DNA, e isso depois ajuda na replicação do meu DNA, certo? As quinolonas, elas inibem essa DNA girase. Se elas vão inibir a DNA girase, eu vou inibir a replicação do meu DNA. Isso vai interferir diretamente na síntese desse meu DNA. Entendeu? Então é basicamente assim que esses antimicrobianos agem. Eles agem inibindo enzimas que ajudam ou na replicação, ou na transcrição, ou na tradução. Certo? Os principais, quinolonas, são as principais. Show? Tá. Acho que essa é a última.
Não, penúltima. Antimicrobianos que interferem no metabolismo de ácido fólico. Véi, vem para essa imagem aqui. Aqui eu tenho uma enzima, aqui em azul é uma enzima, tá? E aqui eu tenho uma conformação para alguma substância se ligar na enzima, né? O que acontece? Primeiro eu vou falar o que acontece fisiologicamente nas bactérias e depois eu vou explicar como que o fármaco age, tá? Primeiro, aqui eu tenho uma enzima, aqui em azul, e uma substância que se chama PABA, daqui, se liga nessa enzima. Essa estrutura química aqui, ela é o PABA, tá? O PABA se liga nessa enzima. Quando ele se liga na enzima, ele produz uma substância que se chama ácido fólico. Aqui, ó, ácido fólico, tá? E esse ácido fólico, lá na frente, vai ajudar na produção de DNA e RNA, certo? Lá na frente, lá na cadeia final. Então, é isso que acontece fisiologicamente numa bactéria. O PABA, ele se liga na enzima, a enzima produz ácido fólico, e lá na frente eu ajudo na produção de DNA e RNA. Show! Mas como que as medicações agem? As principais medicações que a gente tem aqui é a sulfonamida. São as sulfonamidas, tá? A sulfonamida, ela tem uma estrutura química muito similar, muito parecida à estrutura química do PABA, certo? Muito parecida. Poxa, se a estrutura química dela é muito parecida, talvez ela consiga se ligar nessa enzima, né? Talvez o sítio de ação, a chave fechadura, consiga ser encaixada. Então, vem aqui nessa imagem aqui na direita. Ao invés do PABA se ligar aqui, quem se ligou aqui foi a sulfonamida, quem se ligou aqui na enzima. E aí, produziu ácido fólico? Não. Não produziu ácido fólico, certo? Isso não produz o ácido fólico, isso interfere diretamente no meu crescimento bacteriano. Show? Então, o normal seria o PABA se ligar aqui na enzima e produzir o ácido fólico. Mas a medicação, o que ela faz? Ela se liga no lugar do PABA. Ela se liga no lugar do PABA. Ao invés do PABA se ligar, quem se liga é a medicação. Quando o PABA se liga, produz ácido fólico. Quando a medicação se liga, não produz ácido fólico. Certo? E você vê aqui, né? A estrutura química do PABA e a estrutura química do antimicrobiano. Eles são relativamente parecidos, né? São relativamente parecidos. Esse anel aqui é aromático, certo? Eles são relativamente parecidos. E aí ele consegue se ligar aqui na enzima e impede a produção de ácido fólico. Essa é uma das formas de antimicrobianos que a gente tem, de mecanismo de ação dos antimicrobianos. E para finalizar, deixa eu ver se tem alguma dúvida. E para finalizar, eu tenho os antimicrobianos que ele deixa de se ligar onde? Eu não entendi essa. Essa é antiga, né, essa pergunta? Eu já respondi essa pergunta, Lívia? Não lembro agora, mas era no que interfere à síntese. Que tu falava que ele não, alguma coisa não ia ligar mais. Tá, eu posso voltar já lá, só terminar aqui que eu volto lá, tá? Tá bom. Pronto. Para finalizar, eu tenho os antimicrobianos que interferem na permeabilidade da membrana plasmática. A membrana plasmática bacteriana, ela é composta por uma bicamada fosfolipídica, certo? E aí, essas medicações, o que é que elas vão fazer? Tem aqui as medicações, ó, aqui embaixo. Elas vão meio que quebrar essa bicamada lipídica, tá? Quebrar na marra. Isso aqui, ó, isso em azul, seria a bicamada lipídica. Isso aqui em roxinho, né? Isso aqui em roxinho são os fármacos agindo, tá? Eles quebram diretamente essa bicamada lipídica. Isso mata a bactéria, porque extravasa todo o conteúdo celular da bactéria, certo? E aí a bactéria acaba morrendo por causa disso. Então esse é outro mecanismo de ação que a gente tem dos fármacos. Então vamos voltar lá para a dúvida da Lívia. Qual era a tua dúvida, Lívia, mesmo aqui? Se ele se ligava aonde? Era que na abundância da conformação da proteína ligadora de penicilina, era? Não. Era em quê? Porque tu falava que ele, tipo, o fármaco, Certo. ele ia se ligar em algum canto, que aí não ia continuar essa síntese. Eu acho que eu queria saber onde é que ele ia se ligar. Era na parte dos ribossomos. Ah, era nos ribossomos? Era aqui nas tetraciclinas e nos macrolídeos? Sim, é aí mesmo.
Pronto, tá. É o seguinte, é porque para eu formar uma proteína, eu preciso com que o RNA transportador se ligue aqui ou na região 50S do ribossomo ou na região 30S. O que as medicações vão fazer? Elas vão se ligar aqui na região ao invés do RNA transportador. E aí, se a medicação se liga, não tem espaço para o RNA transportador se ligar. E aí, isso não vai gerar a minha proteína, certo? E a bactéria, isso vai inibir o crescimento bacteriano. É uma das formas, tá? Um dos mecanismos de ação é esse. Mas o que eu quero que vocês saibam aqui desse slide é que essas medicações aqui, no final de tudo, elas vão inibir, elas vão interferir a síntese de proteína. Se for resumir esse slide, é isso que eu quero que vocês saibam, tá? Não precisa saber detalhes, assim. Eu tô falando detalhes porque ela pediu para falar, mas não, isso basicamente não é cobrado em prova. Show? Tá. E aqui, basicamente, para finalizar a nossa aula, tem o uso racional dos antimicrobianos. O que é isso? São basicamente 9 passos que eu preciso fazer para eu evitar uma resistência bacteriana. Aqui eu tenho bactérias, né? Que quando eu uso o antibiótico certo, eu mato a maioria das bactérias. Só que se eu faço uso irracional desses antimicrobianos, as bactérias começam a ficar resistentes e elas se proliferam, certo? Então, o que eu devo fazer, né, para ter uso racional dos antimicrobianos? Basicamente, identificar a infecção bacteriana. Poxa, eu não vou tratar uma infecção viral com medicação de infecção bacteriana, então eu tenho que identificar uma infecção bacteriana, detectar o agente causador para eu utilizar a melhor droga possível, avaliar as contraindicações de droga de primeira escolha, por exemplo. Numa grávida, eu não vou usar tetraciclina, é extremamente tóxico, então eu tenho que avaliar também as contraindicações, avaliar a necessidade de um antimicrobiano de amplo espectro de ação, ou seja, poxa, se o cara tá doente, eu não sei qual é a bactéria que ele tá tendo. Eu vou dar, então, para ele um antibiótico de amplo espectro de ação, que pegue várias bactérias, eu coleto a cultura desse cara, e quando vier a cultura, eu vou saber exatamente qual é a bactéria que ele tem. Aí o que eu faço? Eu troco o antibiótico dele. Eu saio de um de amplo espectro e vou para um de pequeno espectro, porque eu vou direto na bactéria que esse cara tem. Show? Observar se é preciso associar antibióticos. Eu não vou associar 3 antibióticos, sendo que é uma infecção bem leve. Para que eu vou fazer isso? É como o Braulio, não sei se ele já foi professor de vocês, ele fala muito. Para que eu vou dar um tiro de canhão numa formiga, né? Não compensa, não compensa. Decidir a via de administração adequada, se é melhor utilizar endovenoso ou se é melhor utilizar oral, certo? Isso vai depender do tipo de infecção que a pessoa está tendo. Por exemplo, se for uma sepse, eu não vou utilizar oral, né? Eu vou utilizar endovenoso. Avaliar a necessidade de troca após o esquema do resultado de cultura, foi o que eu acabei de falar para vocês. Eu não sei qual é a infecção do cara, então eu uso um antibiótico que pega várias bactérias, eu coleto a cultura desse cara, quando sair o resultado da cultura, eu vou saber exatamente qual bactéria que atingiu ele. Aí eu tiro o de amplo espectro e coloco um antibiótico que mata exatamente a bactéria que ele tem. Decidir se o tratamento pode ser domiciliar ou tem que ser hospitalar. Como eu falei, uma sepse, eu não vou mandar pro cara para casa, eu vou internar esse cara e determinar o tempo ideal de tratamento. Véi, eu não vou passar 60 dias de antibiótico para um cara que está com amidalite, por exemplo. Um amidalite super tranquilo. Eu não vou passar 60 dias de antibiótico para esse cara. Talvez eu passe 7, 14, 21. Eu não vou passar 60 dias. Então eu tenho que determinar o tempo ideal de tratamento. Isso tudo para eu evitar a resistência bacteriana, certo? Tudo isso para isso. Show? E agora a gente vai para as questões. Primeira questão. A gente vai ver aqui, basicamente, que as questões, vocês precisam basicamente saber o antibiótico e o mecanismo de ação deles. Mano, muito decoreba, velho. Infelizmente. Talvez vocês odeiem, né, isso, mas, porra, é foda, essa aula é foda. Tá, primeira questão. Uso excessivo e inapropriado de antibióticos em pacientes que provavelmente não têm infecções bacterianas, a administração por tempo prolongado e o uso de múltiplos fármacos propiciam um aumento significativo na prevalência de patógenos com resistência a múltiplos fármacos. Com relação às características de ocorrência de resistência das diferentes classes de antibióticos ou quimioterápicos, assinale a afirmativa correta. Letra A. A resistência da vancomicina, que é um glicopeptídeo, no tratamento para enterococos,
é devido a uma modificação na unidade de formação de peptídeo glicano da parede celular? Letra B. A resistência dos análogos da tetraciclina e outros beta-lactâmicos é produzida por ativação do antibiótico pela beta-lactamase? Letra C. A resistência às sulfonamidas está relacionada à mutação da proteína receptora na subunidade ribossomal 30S? Letra D. A resistência às quinolonas é produzida por um efluxo do antibiótico pela bactéria? Letra E. A resistência à rifampicina pode ocorrer em consequência da mutação das proteínas ligadoras de penicilina? Quais vocês acham que é a resposta? Todo mundo foi já? Fechou. Véi, letra A mesmo, tá? A resistência da vancomicina, que é um glicopeptídeo, um tratamento para enterococos, pode ser sim, devido à modificação na unidade de formação do peptídeo glicano da parede celular. Agora vocês vão perguntar, quais são os erros dos outros itens? Show. A resistência dos análogos da tetraciclina e outros beta-lactâmicos é produzida por ativação do antibiótico pela beta-lactamase. Pessoal, a tetraciclina, ela interfere na síntese proteica, né? Ela não é um beta-lactâmico. E ele ainda colocou aqui, e outros beta-lactâmicos, como tetraciclina fosse um beta-lactâmico, tá? Ela não é. Ela interfere na síntese proteica e não no peptídeo glicano. Por isso que está errado. A resistência às sulfonamidas está relacionada à mutação da proteína receptora da subunidade ribossomal 30S? Não, gente. A sulfonamida interfere na síntese do ácido fólico, né? Aqui ele falou como se a sulfonamida interferisse na síntese proteica, né? Mas não, a sulfonamida é de ácido fólico, interfere no metabolismo de ácido fólico. A resistência às quinolonas é produzida pelo efluxo de antibiótico pela bactéria. A gente viu que esse efluxo de antibiótico pela bactéria acontece naquelas que interferem na síntese de parede celular. As quinolonas, elas interferem na síntese de DNA, certo? A resistência à rifampicina pode acontecer em consequência das mutações da proteína ligadora de penicilina. Rifampicina não é uma medicação que interfere na síntese de parede celular. Se ela fosse, esse item estaria certo. Mas como ela é uma medicação que interfere na síntese proteica, certo? E ele falou aqui como se esse mecanismo de resistência é um mecanismo de resistência de medicações que interferem na síntese de parede celular. Mas rifampicina interfere na síntese proteica. Show? Alguma dúvida sobre essa questão? Deixa eu ver. Não, né? Tá. Pera, tem. Não. Ah, beleza. Show. Segunda questão. Seu Joaquim... Vai terminar, né, a aula? Não, mas dá tempo. Seu Joaquim chega ao pronto atendimento com tosse persistente por mais de 2 semanas, com expectoração, febre vespertina, sudorese noturna, emagrecimento rápido, acentuado, fraqueza, hemoptise, raio-x de tórax, relatou um comprometimento pulmonar e a baciloscopia de escarro confirmou tuberculose, certo? O esquema de fármacos é rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, sendo eles associados em comprimidos com dose fixa combinada. Sobre o mecanismo de ação desses fármacos, assinale a alternativa correta. Mancho, essa questão foi foda, velho. Porque ela não comentou, né, tipo, sobre esses fármacos, eu acho, com vocês. Essa questão foi complicada, mas beleza. Letra A. Rifampicina e isoniazida são antimicrobianos beta-lactâmicos que interferem na síntese de parede celular? Letra B. Etambutol é uma quinolona e interfere no metabolismo de ácido fólico? Letra C. Pirazinamida é uma cefalosporina que altera a permeabilidade da membrana citoplasmática da bactéria? Letra D. Todos os fármacos... Mano, sempre que vocês escutam todos, vocês sempre marcam errado, né? E quase todas as vezes é errado mesmo. Todos os fármacos atuam se ligando às proteínas ligadoras de penicilina, comitando na lise celular? Letra E. Rifampicina atua nos ribossomos das bactérias, inibindo a síntese de proteínas? Qual a resposta que vocês acham? Letra E. Chute. Mano, é foda, né, velho, essa? Porque ela não falou, velho, sobre isso. Ou falou? Mano, porque eu acho que não falou, não. Na vez que eu assisti essa aula, ela não comentou sobre, não. Mas aí eu trouxe essa questão, né, porque vai... nem lembro. Mano, vai que ela bota essa questão. Beleza. Resposta, realmente, letra E. Tá, letra A. Rifampicina e isoniazida são beta-lactâmicos?
Não. A isoniazida, principalmente, ela é um antituberculoso, certo? Ela não é um beta-lactâmico, tá? E ela não interfere... ela interfere na síntese de parede celular, mas ela não é um beta-lactâmico. E a rifampicina, ela não interfere na síntese de parede celular, né? Ela interfere na síntese proteica. Show? Letra B. Etambutol é uma quinolona? Não. Etambutol é um antituberculoso. E não interfere no metabolismo de ácido fólico, e sim na parede celular. Letra C. Pirazinamida é uma cefalosporina? Não. É um antituberculoso. E não altera a permeabilidade da membrana plasmática, mas interfere na síntese de parede celular. Todos os fármacos atuam se ligando às proteínas ligadoras de penicilina? Claro que não, né? Só os que interferem na síntese de parede celular. O resto não. O resto é de outra forma completamente diferente, né? Por exemplo, na síntese proteica. Rifampicina atua nos ribossomos das bactérias, inibindo a síntese proteica? Sim. Tá? Próxima questão e última. A ação dos antimicrobianos nas células bacterianas acontece de maneira distinta para cada classe desses fármacos. Assim, é importante o conhecimento da estrutura e metabolismo dos agentes bacterianos causadores de doenças para a escolha do melhor antibiótico. Qual das alternativas a seguir apresenta corretamente duas classes de antimicrobianos acompanhados dos seus respectivos sítios de ação? Quais vocês acham? Essa questão é a mais decoreba de todas. D. Tá. Resposta é realmente letra D. E aí, decoreba, velho, infelizmente. Letra A, penicilina, realmente atua na parede celular. E as clindamicinas, não. A clindamicina, ela é naquela classe que a gente viu, ó. Deixa eu voltar para vocês. A clindamicina, ela tá aqui, ó, nas lincosamidas, certo? Então, ela atua na síntese proteica. Ela não atua nos cromossomos, né? Na síntese de DNA e RNA, e sim na síntese proteica. Show, por isso que a letra A tá errada. Letra B, quinolona atua nos cromossomos? Sim, né? Inibindo a DNA e RNA. E os carbapenêmicos atuam nos ribossomos? Não, os carbapenêmicos atuam na parede celular, né? Letra C, cefalosporina atua na parede celular. Agora, os aminoglicosídeos, não. Aminoglicosídeo é na síntese proteica, tá? Monobactâmicos na parede celular e os macrolídeos nos ribossomos, certo? Letra E, aminoglicosídeo atua nos ribossomos e os macrolídeos, eles atuam na síntese proteica, não é na membrana celular, certo? E, pessoal, é isso. Alguma dúvida sobre essa aula? É uma aula bem rápida, o problema é mais que tem que decorar as medicações, né? Infelizmente. Decorar qual é a medicação e qual é o mecanismo de ação dela, né? Se é síntese de parede celular, se é síntese proteica, certo? Se é síntese de DNA e RNA, basicamente é isso que vocês têm que saber para as questões, show? Deu certo? Próxima vez dá no lugar dela. Show, obrigado. Vocês gostaram? Mano, espero que tenha ajudado, velho, a aula. De verdade. Espero que tenha dado uma clareada em alguma coisa para vocês. Se algum de vocês estiverem precisando de aula particular, eu também dou aula particular de qualquer conteúdo que não seja anatomia, tá? Anatomia não é comigo, infelizmente. Mas ainda bem que ajudou vocês, tá, pessoal? Qualquer dúvida, podem falar comigo. Eu sei que a prova de vocês é amanhã. Então, se vocês quiserem mandar mensagem agora à noite mesmo, eu respondo todo mundo, tá? Valeu, pessoal. Boa noite e boa prova.